uma palavra que o Senhor tem colocado ao meu coração ainda nesse dia, irmãos. Apenas 2 versículos, Jonas capítulo 2, versículo 1 e 2, nos fala assim, irmãos: e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, e do ventre do inferno gritei, tu ouviste a minha voz. Amém. Até aqui o Senhor tem colocado ao meu coração. Irmãos, uma palavra conhecida pela igreja do Senhor. Sabemos que Jonas, irmãos, irmãos, desobediente, irmãos, que na qual o Senhor tenha falado para ele, irmãos, a ido a Nínive, irmãos, aquela grande cidade, para pregoar a mensagem de salvação para aquela cidade, para aqueles cidadãos, irmãos, cidadão daquela cidade. E o Senhor ordenou a Jonas, e Jonas, desobediente, irmãos, tomou seu rumo ignorado, irmãos, tomou seu rumo totalmente ignorar. A vez de vir para cá, ele foi sentido ao contrário. Bendito seja o nome do Senhor, fugindo do Senhor, irmãos. Uma pergunta, irmãos, que eu fiz ao meu coração, irmãos: quem pode fugir do Senhor? Uma pergunta, irmãos: quem pode fugir, irmãos? Quantas pessoas, irmãos, desobedientes, irmãos, que na qual vimos, irmãos, lá dentro, irmãos, desde a Gênesis, irmãos, começando de Caim, irmãos, Caim matou Abel por causa da desobediência, irmãos, que, irmãos, o próprio Deus, irmãos, não ensinou tais coisas, mas as pessoas, irmãos, tomam um rumo e totalmente ignorado, como Jonas, irmãos, fugindo da presença de Deus. Também Caim, irmãos, queria fugir da presença de Deus. Que mal, o pecado está sobre, irmãos, a humanidade, e a humanidade, irmãos, caiu, irmãos, nessa coisa, irmãos, de pecado, desde o jardim do Éden, irmãos. O pecado está à porta, irmãos. E Jonas, irmãos, como, irmãos, ele pensou: eu vou tomar um sentido ignorado, eu vou fugir da presença de Deus. Irmão, povo de Deus, você que entrou nesta noite, irmãos, Deus lhe trouxe você nesta noite para ouvir a voz do Senhor. Porque foge da presença de Deus? Porque sabeis que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Quem pode fugir diante da face do Senhor, irmãos? Ei, somente, irmãos, pessoas, irmãos, que ainda, irmãos, desobediente, quer fugir da presença de Deus. Vimos uma história aqui, que na qual Jonas, tomando o seu rumo ignorado, irmãos, mas Deus preparou para ele, irmãos, para que ele saiba que só Deus tem o poder no céu e na terra, para as pessoas desobedientes que fogem da presença dele. Mas Jonas, irmãos, quando ele viu que estava no dentro, irmãos, nos mares, irmãos, quando o próprio, irmãos, aqueles irmãos viajantes, irmãos, aquelas pessoas que estavam no mar, irmãos, lançou Jonas para dentro do mar, irmãos. Quando ele caiu, irmãos, quando ele envolveu, irmãos, quando aquela, irmão, grande peixe se envolveu sobre ele, irmãos, aí ele viu e clamou ao Senhor, irmãos. Irmãos, você pode estar, a pessoa, o pecador, pode estar aonde quer que esteja, o Senhor está lá para
para ouvir a sua voz, o seu clamor, a sua história. Deus quer mudar a sua história. Bendito seja o nome do Senhor. A pessoa pode ser o que seja nessa vida, mas Deus está para ouvir a sua voz. Ei, bendito seja o nome do Senhor. Talvez Jonas, irmãos, lá dentro, irmãos, daquele grande baleia, ele disse: como Deus pode me ouvir? Talvez, irmãos, eu sinto que ele estava sonhando, mas ele estava vivo, bem vivo, para que lá ele clamasse ao Senhor seu Deus. Ei, Deus está ouvindo. Talvez você está, irmãos, no seu leito, irmãos, para dormir. Talvez você está com medo, cocheando, pessoas que vai. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos. Quantas pessoas, irmãos, com medo, irmãos, não dorme. Com medo, irmãos, de muitas outras pessoas, irmãos, mas Deus está para te ouvir. Você não tem mais alegria no seu coração, irmão, você já não tem mais alegria por deitar e saber que eu posso dormir, a alegria que tem um justo na presença de Deus. Ei, como é bom, irmãos, nós, irmãos, que adoramos ao nosso Deus, que nós deitemos, irmãos, e que possamos ter um sono tranquilo. Mas muitas pessoas, irmãos, não têm o seu sono. Bendito seja o nome do Senhor. Jonas aqui, irmãos, dentro do, irmãos, da baleia, irmãos, ele clamou, pensando, talvez assim o Senhor pode me ouvir e ter misericórdia de mim. Ei, pode clamar, irmãos, se humilha na presença de Deus, como Jonas se humilhou. Se humilha diante dele, porque ele quer salvar e dar uma nova vida para você, uma vida que para você pode estar na presença de Deus, adorando e glorificando ao nosso Deus. Ei, o dia de amanhã não nos pertence, pertence a Ele. Hoje, esse é o grande dia que o Senhor tem preparado para você, para a sua vida, para a sua alma. Clame ao Senhor e você pode, irmãos, adorar Ele, porque grande coisa o Senhor tem para os teus e para aqueles que clamam, irmãos, se arrependem na presença de Deus, que Deus usa de misericórdia e salva a sua alma, porque aqui é a morada dele. Deus está aqui nesta noite. Bendito seja o nome do Senhor Jesus nessa noite. Amém, Jesus.